assunto. No livro A Montanha é Você, a autora é brutalmente honesta. O que ela fala é exatamente isso. A montanha que tá te impedindo de avançar é você. Você é o obstáculo. Não é a falta de tempo, não é a falta de sorte. A autossabotagem, no fundo, é um mecanismo de enfrentamento desadaptativo. Eu demorei um tempo para decorar essa palavra para te explicar, tá? Traduzindo, o que ela significa? Ela significa que o seu cérebro, lá no seu subconsciente, que é essa parte mais profunda do nosso cérebro, tá te protegendo. Olha isso, ele te mantém no velho porque o velho é familiar. Mesmo que o velho seja ruim. Ele é previsível. Ele tem medo do novo porque o novo é uma incerteza. Então a nossa mente, ela tem medo de que a felicidade, o sucesso, a saúde sejam, na verdade, mais dolorosos do que a dor familiar que você já conhece. Cara, isso é surreal. É uma lógica bizarra, mas é assim que o nosso cérebro funciona. Ele prefere o conforto do velho ruim do que o risco do novo bom. Para o seu sistema de sobrevivência, o sucesso, a felicidade, a mudança positiva representam um choque, é uma ameaça à sua identidade atual. Então ele te faz procrastinar, te faz desistir no último minuto, tudo para manter você seguro na sua jaula familiar. Se você está curtindo esse conteúdo, já dá o like aqui para eu saber e para me ajudar a continuar produzindo e trazendo mais conteúdos como esse para você. A autossabotagem, ela é o conflito entre o seu eu consciente, aquele que quer crescer, que quer evoluir, e o seu eu inconsciente, que tem medo e que só quer se sentir seguro. Vamos cavar um pouquinho mais fundo. A autossabotagem, ela nasce de medos irracionais e medos que não são olhados. A gente fala muito do medo de falhar, mas o livro ele toca num ponto que ele é muito profundo, que é o medo de ser grande demais. É o medo de conseguir, é o medo de brilhar. Pensa comigo, se você de repente atinge aquele sucesso que você tanto quer, o que vai acontecer? Você vai ter mais coisas para perder, você vai ter mais responsabilidade, mais pressão, a sua vida muda e por mais positiva que seja essa mudança, ela gera um choque de ajuste. E a autossabotagem, ela é a maneira rápida que o seu inconsciente tem para te colocar de volta nessa caixinha segura onde a dor é conhecida e controlada. E aí é por isso que você tem dois desejos conflitantes. O consciente, que quer a mudança, que quer crescer, que quer avançar, que quer evoluir, e o inconsciente, que quer te manter na zona conhecida, na segurança, no que é confortável, por mais doloroso que seja essa zona conhecida, entendeu? Mas aí é que tá o pulo do gato. A autossabotagem, ela não é inimiga. Ela é como se fosse um alarme emocional desregulado que ainda não entendeu que o perigo já passou. Mas o que ela chama de proteção, Deus chama de resistência ao propósito. Ai, gente, sério, eu amo conectar mente, ciência com espiritualidade. Eu não tô falando de religião. A autossabotagem nasce quando você quer o novo, mas continua pertencente ao velho. E lógico que eu já peguei minha Bíblia, né? Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Lá em Gálatas vai dizer: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. E o espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Gente, só um minutinho. Guardei minha Bíblia para te dizer. É exatamente isso. Uma parte sua quer crescer, quer evoluir, mas a outra ainda tem medo de deixar o velho ir. É por isso que você dá um passo e volta dois. Não porque você não sabe o que você quer, mas porque parte de você ainda não acredita que pode viver isso. Você não está se sabotando, você está tentando proteger a antiga versão de si mesma, a que aprendeu a sobreviver assim. E agora vem uma parte muito importante desse vídeo. Sabe o que é mais profundo? É que a autossabotagem é, na verdade, um pedido de ajuda disfarçado. Sim. Ela não é o problema, ela é o sintoma. É o seu inconsciente tentando suprir alguma necessidade que ainda não foi reconhecida. Vou te dar um exemplo. A pessoa que tem medo de ser rejeitada, ela pode terminar um relacionamento antes, porque é mais fácil controlar a dor e sentir no seu próprio tempo do que correr o risco de ser pega de surpresa. Ou a pessoa que busca controle sobre tudo, sobre a agenda, a rotina, o que sente, o que o outro faz. No fundo, ela só quer se sentir segura, porque em alguns momentos lá atrás ela aprendeu que se ela relaxar, o mundo desaba. Você conhece alguém assim? Eu conheço.
E sabe o que é mais interessante? É que quanto mais você cresce, preste atenção nisso, quanto mais você cresce, mais o medo tenta te puxar para trás. É como se tivesse um limite invisível, um ponto onde você começa a acreditar que você não pode ir além, que você não merece ir além. E na verdade é o medo te dizendo, volta para o seu lugar seguro porque é perigoso ser feliz demais. E é por isso que às vezes buscar ajuda terapêutica é essencial, porque com o apoio você consegue entender qual que é a ferida que está por trás desse comportamento e você aprende a se proteger sem precisar se punir. No fundo, não é sobre vencer o medo, é mostrar para ele que agora ele pode descansar. Que ele até pode ir com você, mas ele não pode mais dirigir a sua vida. E agora vem a parte mais importante do vídeo, até porque você não achou que eu só ia vir aqui falar o que é autossabotagem e não ia te dar ferramentas para você lidar com ela, né? E se você chegou até aqui, eu sei que você está comprometida com a sua evolução, então vamos agora para a parte prática. Como parar de se sabotar? Como não voltar para sua vida antiga quando o novo começa a te assustar? Eu vou deixar aqui para você 5 caminhos possíveis que não são soluções mágicas, mas são passos simples que você pode começar hoje ainda. O primeiro passo e o mais difícil, também é o mais libertador, é você assumir a responsabilidade total. Não é se chicotear com culpa, mas é você pegar o poder de volta e sair dessa negação. O caminho da cura, ele começa olhando para a sua vida e dizendo, eu sou o único responsável pelas minhas escolhas. A partir daí, você tem uma bifurcação, que é aceitar a realidade como ela está, que é continuar no velho, ou se comprometer com a mudança que você quer e começar o novo. O segundo é você questionar os pensamentos automáticos. Nem tudo que a gente pensa é verdade. Então, quando vier aquele pensamento que não vai dar certo, que é perigoso demais, é você parar e se perguntar, isso é real? Isso é um fato? Ou é medo? Essa simples pergunta, eu te garanto, vai te devolver o controle. Porque às vezes o seu cérebro ele só se acostumou com o caos e quando vem a paz, ele estranha. Ele tenta sabotar não porque ele quer o pior, mas porque ele não sabe como viver sem estar o tempo todo em alerta. Terceiro, dê passos pequenos, mas consistentes. O choque de grandes mudanças assusta o cérebro. Então, para você criar mudanças duradouras, você precisa fazer o mínimo sustentável para você, mas fazer todos os dias. Por exemplo, quer arrumar o armário? Arruma uma prateleira. Quer escrever um projeto? Escreve um parágrafo. A ação, ela virá nova habilidade. Então, ela habitua o seu sistema ao desconforto até que ele se torne natural. Principalmente, isso é muito importante, é fazer mesmo com medo. Porque o medo, ele só cresce quando a gente alimenta ele com a paralisia. Então, cada vez que você age, mesmo com medo, mesmo tremendo, você mostra para ele que ele não tem mais o controle. É assim que o novo começa, não com grandes viradas, mas com decisões silenciosas e corajosas, repetidas todos os dias. Quarto, restaure o seu diálogo com Deus. Quando você tenta viver sozinha, o medo grita, mas quando você entrega o processo, o medo se acalma. A fé, ela traz leveza para o que antes era controle, porque é nesse lugar de rendição que a força nasce. Como está escrito lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. E esse tudo inclui vencer a si mesmo. E por último, mas não menos importante, calma aí que o vídeo ainda não acabou não, tá? É só a última dica. Reescreva o significado da falha. Errar não é retroceder, é revelar aonde ainda existe espaço para crescer. Cada vez que você cai, mas decide continuar, você mostra para o seu inconsciente que não é o erro que te define, é a coragem de tentar de novo. O erro só te aprisiona se você escolher parar nele. Mas quando você aprende com ele, o erro se transforma em sabedoria e o medo se transforma em fé. Se eu puder te deixar uma mensagem, é essa. A autossabotagem, ela é um produto da baixa inteligência emocional. Isso significa que a gente precisa entender os nossos sentimentos e a gente precisa entender o que eles estão nos dizendo. A gente não pode controlar a maioria das coisas na vida, mas a gente pode controlar como a gente reage a elas. No livro, a autora diz que a montanha que você precisa escalar é você mesma e a vida vai continuar te apresentando as mesmas lições até que você aprenda a reagir de forma diferente. Quando você entende que o obstáculo não é o problema, mas a resistência em se transformar, o peso se transforma em propósito. Lembra que a vida não exige que você seja perfeito.
A vida exige que você seja comprometido. Uma boa vida, ela se constrói de dentro para fora, tijolinho por tijolinho. No fim, a pessoa em quem você vai se transformar nesse processo de superar essa montanha é a maior recompensa. Você ganha autonomia sobre a sua própria mente e isso não tem preço. Então o convite hoje é esse: para de lutar contra você mesma. Acolha o medo, mas não o alimente. Deixe que Deus te ajude a escalar e te ensine como escalar essa montanha com fé, paciência e amor. A montanha é você, mas o Deus que te chamou para escalar ela já te capacitou para vencer. Olha, se essa mensagem trouxe uma luzinha mínima que seja aí para você, eu vou amar saber. Comenta aqui pra mim, porque quando você comenta, você mostra pro YouTube que esse conteúdo é um conteúdo que ele pode levar para mais pessoas. E o meu propósito aqui é esse, é inspirar outras pessoas a viverem uma vida mais alinhada, uma vida mais intencional, com mais propósito. E só você pode me ajudar nisso. Então compartilha com quem também precisa ouvir essa mensagem e deixa aqui um comentário que eu vou amar saber o que você achou. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Ai, não esquece de se inscrever, tá?